No vídeo de hoje do canal do Nicola falo sobre a crise no São Paulo envolvendo elenco e comissão técnica. Tem informação importante também a respeito de Carlos Miguel. Por que o goleiro ainda não foi vendido para o Nottingham Forest? Para completar, quanto o Palmeiras faturou com a venda dessas três crias da base, entre Luiz Guilherme e Estevão. Falo também sobre o Cruzeiro. Reforços muitos, mas há uma pausa nessas contratações. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Tô colocando na tela partidas do Campeonato Brasileiro desse domingo com os meus palpites. Quero destacar a vitória do Flamengo contra o Fluminense, acho que da Atlético Paranaense contra o Corinthians, para mim empate entre Bahia e Cruzeiro, para Red Bull e Bragantino e Vitória, vou de vitória do Bragantino, vitória do Atlético Mineiro diante do Fortaleza e por último, mas não menos importante, vitória do Palmeiras contra o Juventude. Para você fazer sua fezinha na aposta ganha super simples, tem link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro, depositou, 100% dessa grana volta em bônus para você. Combinado? Bônus máximo de R$ 200. Você precisa jogar com responsabilidade e ter mais de 18 anos de idade. Bora pro giro de notícias. Muita coisa aconteceu no sábado, entre elas a derrota do Grêmio para o Internacional por 1-0. E o Renato Gaúcho disse na saída do estádio, durante a entrevista coletiva, que pode sair do clube. A frase foi, abre aspas, se alguém acha que está ruim é simples, eu saio. Se eu estou atrapalhando, eu saio e trazem outro. Você, torcedor do Grêmio, acha que chegou a hora de o Renato Gaúcho ir embora? Quem você escolheria para contratar no lugar? Use o espaço para comentários e já vale, beleza? Quero contar também que o Vasco fez 4-1 no São Paulo, excelente vitória depois de um péssimo momento. A mudança no quadro pode ter a ver também com a alteração no comando técnico Álvaro Pacheco, que deixou o Vasco depois de 4 partidas sem vitória, sai e o clube volta a vencer. E aí uma curiosidade, Verratti, artilheiro do time, o principal destaque, saiu de São Januário direto para a festa de Emiliano Dias, auxiliar técnico e filho de Ramon Dias, que segue no Rio de Janeiro e ele tem conversas para voltar ao Vasco ao lado do pai. Quero contar também que o Fluminense vai ser bastante diferente para o clássico contra o Flamengo nesse domingo. E inclusive deveremos ter Ganso e Paulo Henrique, Ganso e Renato Augusto jogando juntos desde o princípio. Provável Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa. Meio campo com Gabriel Pires, Lima, Renato Gaúcho e Ganso. Na frente, John Kennedy e também Cano. Já o Flamengo tem duas dúvidas. O técnico Tite não sabe se escala para a lateral esquerda Léo Pereira ou Ayrton Lucas. Ele tem um jogador de ofício, mas cogita escalar um zagueiro. E a outra dúvida é para a função de primeiro volante. Outra improvisação. Léo Ortiz ou Alan, que era titular absoluto em outros tempos. Só para completar, informação que interessa a Grêmio e Atlético Mineiro. Panathinaikos tem interesse em contratar o atacante argentino Pavon. Operação de 4 milhões de dólares ou 21 milhões de reais. Se o negócio for fechado, o Atlético Mineiro fica com 15% referente à transferência para o Grêmio e o restante é do tricolor gaúcho. Preciso falar para vocês agora sobre Carlos Miguel, o goleiro que ainda não deixou o Corinthians. E a grande pergunta é por que o Nottingham Forest não fez o pagamento de 4 milhões de euros ou mais ou menos 23 milhões de reais? Na teoria, dinheiro de pinga para um clube inglês da Premier League, certo? Grande problema é ligado ao fair play financeiro. Nottingham Forest tem tido dificuldade em fazer movimentos financeiros, até porque estourou a cota na temporada passada. Para ter a liberação para fazer novos investimentos, o Nottingham Forest precisa se livrar de jogadores. Isso deve acontecer na semana que está começando. Muitas suspeitas depois de o Nottingham Forest, ou melhor, de o Carlos Miguel não se apresentar para o jogo. Carlos Miguel treinou durante a semana com o Corinthians e alegou um problema no tornozelo, algo que revoltou torcedores corintianos. Em relação à busca do Corinthians por um novo goleiro, tudo parado. O Corinthians tentou contratação do Santos, conversou com o Adriel, entre outros, e até agora nada foi fechado. A questão financeira é um enorme impeditivo. Hora de falar sobre o São Paulo em crise. Segunda derrota consecutiva, havia perdido em casa para o Cuiabá 1-0 no meio de semana. Nesse sábado, depois de sair vencendo o Vasco em São Januário, levou a virada 4-1. E depois constatamos e descobrimos uma série de problemas relacionados à comissão técnica e jogadores. O primeiro, mais aparente, é relacionado a Sabino, que recentemente teve seu contrato renovado. Ele discutiu com o preparador físico do Zubeldia durante o processo de aquecimento. Outros sinais foram diagnosticados e constatados nos últimos dias. Vale a lembrança daquelas bolhas no pé do Arboleda, algo bem estranho.
Mais recentemente, especificamente no jogo contra o Vasco, o Luciano sumiu da escalação na última hora, o Calleri foi substituído no intervalo, causando muita irritação e suspeitas, isso sem falar em outros pequenos problemas, conflitos que existem entre elenco e comissão técnica. Uma das reclamações dos atletas, especialmente os brasileiros, diz respeito ao fato de Zubeldia não dar explicação para nada. Ele tira e põe os caras, substitui e nenhuma justificativa. Isso tem incomodado. E na segunda-feira, depois da folga, nesse domingo, há a promessa da diretoria de uma conversa séria, que vai reunir jogadores e também comissão técnica. O Zubeldia, que havia ido tão bem, com várias vitórias, só foi perder a primeira partida contra o Cuiabá. E logo depois de 2 derrotas, um princípio de crise. Na entrevista coletiva, o técnico do São Paulo admitiu toda a responsabilidade e ele disse que é 100% culpado por essas derrotas. Quero falar agora sobre o Palmeiras, quanto o Verdão já faturou com a venda dos seus 3 grandes craques das categorias de base, Luiz Henrique, Luiz Guilherme, Endrick e Estevão. E o número é impressionante, 113 milhões de euros, que equivalem a 656 milhões de reais. Essa é a parte apenas fixa. Com bônus, o Palmeiras pode embolsar mais, pode chegar a 872 milhões de reais, isso porque os bônus equivalem a 216 milhões de reais. O Endrick já garantiu 35 milhões de euros fixos, mais 10 milhões e 250 mil em bônus. O Luiz Guilherme já assegurou 23 milhões de euros fixos. Há uma discordância, uma discussão em relação aos valores do Estevão. Há quem garanta que o Palmeiras já tem 45 milhões de euros fixos, há quem garanta que ele tem 34 milhões de euros fixos, o resto está todo condicionado a bônus. De qualquer forma, um caminhão de dinheiro para o Verdão, isso sem falar nos bônus. O Endrick vai garantir, ou pode garantir, mais 13 milhões e 750 mil euros. O Luiz Guilherme pode garantir mais 7 milhões de euros. E essa questão do Estevão, de no mínimo mais 16 milhões e 750 mil euros. O que você pensa sobre essas 3 vendas? O Palmeiras fez bons negócios? Use o espaço para comentário e já deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que não para de contratação, 9 reforços, incluindo os 2 dos últimos dias, Matheus Henrique e Wallace, comprados de times italianos. Investimento de 180 milhões de reais fixos. E essa grana pode ser ainda maior com todos os bônus que o Cruzeiro prometeu nas transferências. Já chegaram... antes de falar quem chegou, deixa eu só trazer um detalhe importante. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com um dirigente cruzeirense e ele afirmou que não devem chegar mais reforços, tá? Pelo menos por enquanto. Nicola, mais e Gabigol, descartado, especialmente para Júlio. Nicola, mais Alexis Sanches, nenhuma chance, nem se discute essa possibilidade. O Cruzeiro entende que nesse momento já cumpriu todas as necessidades mais urgentes. Se pintar um bom negócio, pode acontecer contratação, mas não é essa a ideia agora. O Cruzeiro fez um investimento alto, fez um investimento pesado, antes mesmo da abertura da janela, que só começa no dia 10 de julho, para ter todas as opções para o treinador. Foram contratados até agora no Cruzeiro Cássio, sem custos, Caio Jorge, 26 milhões e 200 mil reais, Lautaro Dias, 16 milhões e 300 mil, Jonathan, zagueiro que veio do Ceará por 8 milhões e 200 mil, Fabrício Peralta, 16 milhões e 300 mil, João Marcelo, que estava emprestado e foi comprado por 8 milhões e 700 mil, Matheus Pereira, 32 milhões de reais. O Matheus Henrique foi adquirido junto ao Sassuolo por 30 milhões de reais, o Wallace foi adquirido junto ao Udinese por mais 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre todos os números? O Cruzeiro vai disputar o que a partir dos reforços? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com aquela tradicional live de domingo para fechar o expediente esportivo ou assim que surgir uma novidade importante, conto para vocês. Abraço, tchau!